Bom dia, irmãos. Nós somos do projeto Resgatando Vidas e nós vamos, a partir dessa semana, toda semana, postar vídeos falando sobre um pouco da palavra de Deus para direcionar a pessoas que ainda não conheceram o Evangelho de Cristo. E o objetivo além do nosso projeto, é receber doações de eletrodomésticos, móveis, cesta básica ou gêneros de primeira necessidade para que sejam encaminhados para essas pessoas carentes. Temos o nosso Facebook, que chama Resgatando Vidas, RV, onde a Alessandra é a administradora desse grupo, e onde há uma ideia desse projeto se transformar numa ONG, onde teremos um CNPJ, toda a burocracia exigida por lei, para que possamos receber ajudas governamentais e não governamentais. Entendemos que dessa forma nós teremos mais acesso para facilitar os nossos objetivos. Então, se todos que quiserem ajudar, que tiver alguns bens que quiserem se desfazer para comprar novos, por exemplo, móveis, eletrodomésticos que estejam em bom uso, que queiram doar para o projeto, a gente adquire e encaminha para quem precisa. E nesse ensejo a gente sempre aproveita e a gente prega a palavra de Deus, tanto para pessoas já convertidas a Cristo, como não. É claro que para quem não conhece de Cristo, a gente tem um foco a ser direcionado, explicando e apresentando a salvação em Cristo Jesus. E para as pessoas que ainda que já conhecem Cristo, a gente prega também a palavra, só que voltado para outro foco. Aí já é mais doutrina e conhecimento da palavra. Então, essa semana seria mais de apresentação, que nosso tempo é curto, o vídeo não pode passar de 20 minutos. E eu vou começar aqui falando de uma coisa que eu acho muito importante na interpretação bíblica. Amados, nós vemos na internet, a internet é um excelente campo para se espalhar o evangelho. A gente encontra muitas notícias boas, assim como também temos muitas más notícias, muito lixo encontrado na internet, muita coisa que você tem que filtrar para descobrir, ficar só com o que é bom. Eu vejo muitos líderes evangélicos, muitos pastores pregando a palavra de forma faltosa, pela metade, ou às vezes até desviando da verdade por não se atentar a uma coisa que é muito importante na literatura e na interpretação de texto. Augusto Nicodemos, um pastor da igreja presbiteriana, costuma muito dizer um dizer dele que é muito importante na literatura e interpretação de texto. Ele costuma dizer que, para uma boa interpretação bíblica, primeira regra é o contexto. Segunda regra é se ater ao contexto. E a terceira regra que ele menciona também é o contexto. Ou seja, dá a entender-se aqui que é de suma importância que, para se pregar a palavra, entendê-la, tem que se ampliar o foco para um grande contexto, para ter uma visão correta do que a palavra quer dizer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma ilustração para a gente entender como que diferentes focos dá diferentes entendimentos. E há necessidade que você tenha todos os focos em mente para você não interpretar de forma errada. Imaginemos que nós temos um telescópio, telescópio aquele de ver as estrelas. Se você focar numa cidade, num povoado, vamos supor que esse foco esteja bem reduzido e você vê lá, consiga ver um olho. A primeira vez você está vendo um olho que capta as visões,
mas você não sabe se é de um ser humano, de um animal, de quem é. Você precisa ampliar o teu foco um pouco mais para definir corretamente do que se trata. Vamos supor que você aumente esse foco e já consiga ver um rosto. Aí você vê que é um rosto de um ser humano. O foco primeiro já mudou. Tá bom, é um foco, é um rosto, mas é quem? É mulher ou é homem? Talvez na dificuldade você não consiga entender. Se é preciso que você amplie mais este foco. Aí você vai ver já nesse terceiro foco que é uma mulher, é um rosto feminino por ter um cabelo comprido e outros detalhes. Mas e aí? E essa mulher, quem é? Você ainda não sabe. Você precisa ampliar mais o seu foco. Então você amplia o foco e vê o corpo todo dessa mulher. Vamos dizer que ela esteja com roupas íntimas, roupas curtas, roupas indecentes. Já dá para ver que não é uma mulher cristã, uma mulher decente. Então você já tem um outro foco. Mas e aí? O que essa mulher faz? Você não sabe. Então vamos aumentar mais esse foco. Vamos imaginar que esse foco aumentado, você leia em cima do local onde ela esteja, prostíbulo, centro de prostituição. Um exemplo. Agora você tem outro foco. Opa, acho que trata-se de uma prostituta mal vestida naquele lugar só pode ser isso. Tá bom, mas então vamos aumentar mais o foco para aumentar o conhecimento. A gente aumenta o foco desse telescópio, aí a gente lê mais em cima. Centro de gravações de novelas. Centro de gravação. Aí a gente já tem outra ideia. Opa, ali é uma atriz que está fazendo o papel de uma prostituta num prostíbulo, ou seja, a visão já muda. Mas eu te pergunto, qual empresa de televisão está fazendo esse trabalho? Não sei ainda, precisa ampliar mais. Aí eu amplio, eu leio lá, Rede Globo de televisão. Opa, minha visão já aumentou mais. Não é, eu sei que não é Rede Globo nem é SBT. Aliás, não é SBT nem Rede Record. Eu já sei agora que trata-se de um set de filmagem de novela. É uma atriz representando a prostituta num local onde há um cenário perfeito de novela para fechar aquele contexto. Tá, aí agora eu pergunto, qual a cor dos olhos dessa mulher? Você não sabe, você não lembra mais. Você precisa voltar ao seu foco reduzido para ver detalhes. Aí eu volto ao primeiro foco inicial. Aí eu vejo lá, opa, ela tem olhos verdes, ou castanhos, ou pretos, ou azuis. Então, irmãos, para que eu falei isso? Para a gente entender que a visão bíblica depende de um texto e um contexto. Porque você analisar a Bíblia somente num versículo, ou meio versículo, ou um terço de um versículo, você não vai ter a visão correta para sair pregando por aí. Então, irmãos, é muito importante porque texto sem contexto gera pretexto. Eu vou falar aqui um texto que eu vejo muito que as pessoas pregam errado por aí, por exatamente não se atentar a esse assunto que nós estamos falando aqui. É um versículo que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O finalzinho do versículo. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou pregar aqui da maneira incorreta, da maneira errada que a gente ouve por aí. Então, muitos clérigos, indoutos, líderes religiosos pegam esse versículo aqui que ele contém 6 linhas. Eu li apenas uma. O contexto, irmãos, às vezes você precisa ler um capítulo todo. Eu sei que um capítulo às vezes é grande. Por exemplo, o Salmo 119 tem 176 capítulos. É claro que a gente não vai conseguir ler tudo isso. Numa pregação vai levar horas e vai ficar cansativo, ninguém vai entender. Mas eu não estou falando de capítulo. Tem gente que não lê o contexto nem de um versículo. É o caso aqui. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, a gente ouve asneiras sendo ditas por aí, das tais como: olha, se você não der o dízimo, se você não for à igreja assiduamente, se você não tirar um dia por semana para guardar, como diz os 10 mandamentos, você vai perder a sua salvação. Tá escrito aqui, ó,
Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Se você não for fiel fazendo tudo isso, você não vai ter a salvação. Ponto final aqui. Essa é a pregação errônea que a gente vê por aí. Vamos à pregação correta. Lembre-se, texto sem contexto gera pretexto. Então, irmãos, para a gente ler e analisar e estudar esse exemplo de versículo que eu estou dando aqui, a gente tem que se atentar primeiro a remetente e destinatário. Quem está mandando esse aviso, esse versículo, essa carta, esse livro? Primeira coisa que tem que fazer é ir lá no início desse livro. Qual livro que eu estou estudando? Eu abro na primeira página do livro de Apocalipse. Opa, eu estou vendo que é Apocalipse de João, apóstolo João, que vem a ser apóstolo. A gente precisa ter o conceito de cada coisa para entender. Apóstolo significa enviado de Deus. Enviado é digno de confiança. Bom, já sabemos agora o remetente. Vamos ver agora o destinatário deste livro, desta carta. Então agora a gente precisa ler o primeiro versículo do primeiro capítulo desse livro para entender. Vamos ler lá. Revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Agora nós vamos lá ao versículo 4 desse primeiro capítulo. João escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Opa, igreja, apóstolo falando para a igreja. O que é igreja, irmãos? Amados, igreja tem o conceito na Bíblia de santos, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Acontece que aqui tem joio no meio desse trigo. Só que o joio não vai estar nem aí para a palavra de Cristo. Ele vai ouvir aqui e vai sair aqui. Em breve ele vai já estar longe dessa palavra de Deus. Agora, sabendo destinatário e remetente, nós vamos lá ler corretamente o versículo, contexto e contexto. De Apocalipse 2, versículo 10. Vamos ler agora todo o versículo. Não temas as coisas que tens de sofrer, mas tu... Não, tens de sofrer, a visão difícil fica difícil, o óculos é muito importante. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aí que vem o versículo agora. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, entendendo conforme a palavra de Deus merece em reverência e em atenção, nós vamos analisar todo o versículo para tirar toda dúvida. Então, revendo aqui, apóstolo João falando da igreja, aqui, irmãos, não tem mais joio, aqui já está no final dos tempos, próximo ao julgamento final. Aqui, irmãos, o joio já foi recolhido ao celeiro para ser queimado há muito tempo. Já houve a divisão do joio e do trigo. Aqui, Paulo está falando para salvos, santos, já salvos em Cristo. Então não está falando em perda de salvação em nenhum momento aqui, porque esses já estão garantidos na cruz da salvação. Então, analisando o contexto, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, ou seja, vocês ficarão presos, sofrerão tribulações, açoites, talvez espada no pescoço, para garantir, para nessa provação, ver se vocês não vão desviar. Desviar de quê? Da fé salvífica, confiança em Cristo Jesus. O que é fidelidade, ser fiel? O dicionário diz assim: ser fiel é dedicação à confiança depositada. Então, irmãos, você acha que quem está nessa provação aqui não iria pecar? É claro que sim, todos nós pecamos, e a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão fora da glória de Deus. Aqui, irmãos, muitas provações nessa cadeia aqui, nessa prisão, o servo de Deus passa.
até na vida normal. Você acha que eles não tiveram ira no coração, desejo de vingança pelos açoites aos soldados que os açoitavam? E a Bíblia diz que nesta época aqui, as prisões, as pessoas não tinham banheiro, tinham que fazer as suas necessidades ali mesmo. Se alguém de fora, o parente ou amigo, não levasse comida, água ou roupas, eles iam morrer de frio, fome e sede. Essa é a tribulação que eles passavam. Você não acha que eles não, às vezes não blasfemavam contra esse tipo de vida que estavam levando? Eles são homens, embora justificados por Cristo, são pessoas iguais a nós. Pecam, mas ser fiel até a morte é apanhando e quando o soldado batia neles diziam: nega o teu Deus, nega o seu Salvador Jesus Cristo, e você, fiel até a morte, nunca nega o Cristo. Não nego, ele morreu por mim, eu morro por ele. Então chega a ponto de a espada ser colocada no pescoço e o soldado perguntar: nega o teu Jesus Cristo ou serás morto agora? E esse cristão não nega a fé dele nem nesse momento, aí é cortado, é decapitado. Esse sim foi fiel até a morte. Essa é a verdadeira explicação deste versículo, porque o que salva, meus irmãos, não são as obras. Nós estamos na dispensação da graça, o que salva é exatamente a fé salvífica no Salvador, em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós.